E o que eu vou comentar agora tem tudo a ver com o assunto que vem logo após. Isso porque essas ações, como integração lavoura-pecuária, recuperação de pastagem, plantio direto, entre outros fatores que o produtor, e a maior parte, pratica em suas propriedades rurais, são consideradas, de acordo com o Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário 2023-2024, práticas sustentáveis, então podem ser utilizadas como argumentação para ter desconto na taxa de juros, que é de 0,05 ponto percentual sobre essa taxa. Uma outra maneira de ter a mesmo desconto, 0,05 ponto percentual de desconto na taxa de juros, é estar com o cadastro ambiental rural realizado, avaliado e já disponível. E aí, vamos falar um pouco a respeito desse CAR, como é que ele tem sido realizado no país, os dados, os números, né, as condições hoje que nós temos para o CAR, porque ele ganhou um motivo a mais para estar sendo realizado, para estar sendo feito pelo produtor rural brasileiro. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Matheus Henrique da Fonseca, ele que é advogado, especialista no setor agroambiental. Matheus, obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que está esse estado hoje do cadastro ambiental rural, do CAR no Brasil, em relação às fazendas, principalmente em torno de quem fez o cadastro, quem ainda está por fazer e as devolutivas que se tem dele, que tem muita gente ainda que tem que ter o cadastro avaliado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar falando deste assunto muito pertinente aqui para o nosso estado. Eu falo de Sinop, Mato Grosso, inclusive o estado onde a regularização ambiental, a análise de cadastro está em estágio mais avançado. Fabiano, respondendo a sua pergunta, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, nada mais é do que uma forma, um registro da propriedade rural, onde é identificado as circunstâncias, os fatos, as características físicas do imóvel rural e lançadas no sistema. No Mato Grosso, existe hoje o Sistema Mato Grossense de Cadastro Ambiental Rural. Nesse cadastro ambiental rural, o proprietário identifica o tamanho da propriedade, a área total, a área de reserva legal, a área de uso consolidado. E com qual objetivo, Fabiano? O objetivo do cadastro é dar publicidade, permitir que o proprietário rural tenha acesso. Hoje, por exemplo, não existem instituições financeiras que não tenham como requisito principal o cadastro ambiental rural. Não digo analisado, validado, mas o mínimo exigido é o cadastro ambiental rural registrado pela propriedade. Então, hoje, Fabiano, qual é a necessidade de se ter o cadastro para o produtor rural? É dar publicidade, permitir que ele tenha acesso por exemplo, ao Plano Safra, a permitir que a sua propriedade seja validada, seja analisada e, com isso, possa ter acesso a essas facilidades, a esse acesso de crédito rápido e fácil. E falando em números, Fabiano, sobre estatísticas, como eu disse no início, hoje o estado do Mato Grosso ele está em primeiro lugar no ranking de serviço florestal brasileiro. De 120 mil CAR registrados, o Mato Grosso já tem mais de 50 mil analisados, correto? Analisados não significa validados, e validados, ou seja, aprovados, que teve todas as informações confirmadas, passamos de 5.500 CAR. Ou seja, de 120 mil registrados, temos 50 que passaram pela análise e que foram aprovados, mais de 5.500. Então, estatisticamente, o estado de Mato Grosso ocupa o primeiro lugar com 7,8% das propriedades regularizadas, ou seja, com o cadastro validado, seguido pelo estado do Pará com 5,5%
Em terceiro lugar, o estado de Rondônia. Matheus, e aí quando você está falando a respeito desses dados, fez o cadastro, você falou dos 50 mil que foram feitos no estado do Mato Grosso, tem aí 5.500 que foram validados. Em relação aos que não foram validados, ele tem o cadastro, aí tem uma avaliação do governo do estado e ele volta para o produtor, para a gestão da propriedade. Ele pode acordar ou discordar daquilo que foi avaliado e talvez por isso esteja com índice, apesar de ser o mais alto do país, nós temos índices baixos na validação em todos os estados brasileiros? Exatamente, Fabiano. Muito pertinente sua pergunta. Após a inscrição do CAR e a análise do órgão ambiental, qual é a devolutiva? Ou seja, se não validado, se não aprovado, esse cadastro retorna para o produtor rural. Retornando, ele vai ter o direito de questionar, por exemplo, um assunto muito pertinente e a característica, digamos, mais controvertida do cadastro ambiental rural são as áreas consolidadas, correto? Então, retornando, o proprietário rural ele vai ter, juntamente ao engenheiro, ele vai ter a oportunidade de se defender, ele vai ter a oportunidade de demonstrar por meio de documentos, inclusive, Fabiano, muito pertinente, hoje o Estado de Mato Grosso acabou de editar, acabou de entrar em vigor uma nova instrução normativa da Secretaria de Meio Ambiente, onde permite que o produtor, o proprietário, ele demonstre por meio de documentos, notas fiscais, contratos de compra de sementes, de compra de insumos, que em 2008, ou seja, antes do marco legal do Código Florestal, a SEMA hoje permite que o produtor apresente documentos para comprovar que a área antes do referido marco era antropizada, ou seja, que o produtor exercia a atividade antes de 2008 naquela área desmatada, ou seja, considerada como consolidada. Então isso é um avanço muito importante, é um avanço que, do nosso ponto de vista pessoal, consideramos de extrema importância para os matogrossenses, para os proprietários e produtores rurais matogrossenses, porque permite o contraditório, traz segurança jurídica para os proprietários rurais. Ou seja, eu posso provar, eu tenho direito de prova, de demonstrar que em 2008 a minha área era consolidada. Então, hoje, o produtor rural não fica refém apenas de imagens de satélite, certo? É possível que ele demonstre por meio de provas, por meio de documentos, que antes de 2008 ele já exercia a atividade rural naquela propriedade, portanto, caracterizando como consolidada. Então, esse foi um passo fundamental. E os CARs não analisados, Fabiano, hoje no estado de Mato Grosso, quais seriam as consequências? Respondendo sua pergunta. Ele teria dificuldade, por exemplo, de demonstrar que a área é consolidada, ele teria dificuldade de demonstrar e de ter acesso a créditos, por exemplo, correto? Se a área não for consolidada, ele não vai ter acesso à licença ambiental. Então, Fabiano, o CAR, hoje, no estado do Mato Grosso, ele traz segurança jurídica ao produtor rural e, sendo área consolidada, inclusive, a licença ambiental, hoje no Mato Grosso, denominada APF, ela sai automaticamente, porque a SEMA possui uma referência de uso consolidado, quando o produtor rural realiza o cadastro, sendo aquele perímetro de área consolidada dentro do CAR dele, estando na base da SEMA, a licença ambiental, ou seja, que permite o exercício da agricultura, que permite o exercício da pecuária, ela vai sair automaticamente. Então, é um avanço, do nosso ponto de vista, consideramos um avanço a anos-luz do que imaginávamos há alguns anos atrás. Porque antes, para o produtor ter acesso à licença ambiental, nós tínhamos o ALAU, que era um processo extremamente custoso, extremamente demorado, que às vezes levava até 2 anos, até 10 anos. Então, hoje, é possível que um produtor cadastre seu imóvel e em cerca de minutos já tenha em mãos a licença ambiental. Então, esse é um avanço realmente de suma importância para o Estado e que permite ao produtor rural, traz segurança jurídica para que ele possa exercer sua atividade e, inclusive, sobretudo,
ter acesso a crédito, ter acesso ao sistema financeiro com taxas muito reduzidas, como o senhor colocou muito bem pontuado no início do programa, nesse novo Plano Safra 2023-2024. Matheus, hoje, e aí eu quero um entendimento seu e como especialista no setor de direito ambiental, agroambiental, o que está travancando que suba esses índices de validações em relação ao cadastro ambiental rural, não só no Mato Grosso, mas também em outros estados? Porque essa decisão também passa por cada realidade estadual e como cada governo enxerga a relevância e a pressa em ter esse cadastro. Fabiano, falando particularmente aqui da nossa região, né, Sinop, Mato Grosso, região norte, nós vivemos no bioma amazônico, floresta amazônica. Sem sombra de dúvidas, um dos motivos para Mato Grosso, Pará e Rondônia estarem no top 3, né, os 3 primeiros colocados de regularização ambiental, sem sombra de dúvidas, é pelo fato da localização geográfica. Ou seja, é muito exigido dos proprietários rurais que exercem atividade nessa região, exigido que se regularize, que apresente uma regularização que demonstre que sua área é consolidada, sua área possui licença ambiental. Então, pessoalmente, por qual motivo diria que estamos em primeiro lugar? Justamente pelo fato da nossa localização geográfica, sem sombra de dúvida. E o que hoje trava, Fabiano? O que hoje talvez impeça que mais cadastros sejam analisados? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, o governo, o Estado, infelizmente não tem capacidade de pessoal para analisar. Hoje no estado de Mato Grosso, só voltando em números, são 120 mil cadastros. Então, pela fonte aí da Secretaria de Comunicação, esses 120 mil cadastros representam 75% da área cadastrável no estado de Mato Grosso, correto? Então, o que trava? Hoje, essa informação, Fabiana, de maio de 2022, existiam 60 analistas ambientais responsáveis pelos cadastros. Então, com certeza, o primeiro entrave é a ausência de capacidade suficiente de pessoal, de analistas ambientais, para analisar e validar os cadastros ambientais. Sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, eu colocaria a falta de capacidade. Em segundo lugar, Fabiano, o que trava um pouquinho a análise do CAR era porque acreditamos que com essa alteração legislativa, com essa nova instrução normativa, melhore muito a falta de unicidade, a falta de unificação, de um entendimento sobre a caracterização, por exemplo, das áreas consolidadas. O que eu quero dizer aqui, Fabiano? Que o segundo entrave para essas análises, para essas validações, eram as formas de se interpretar as áreas consolidadas. Porque o que acontecia antigamente? O proprietário cadastrava seu imóvel rural, ele era reconhecido como consolidado, por exemplo, no cadastro, expedia-se a licença ambiental. Quando chegava no momento do programa de regularização ambiental, ou seja, após a validação, quando chegávamos finalmente, era outro analista do órgão ambiental que passava a analisar. E o que acontecia? Uma grande insegurança jurídica, porque o que o primeiro analista entendeu como consolidado, o segundo talvez não entendia. Ou seja, ele perdia todos aqueles anos de análise de cadastro e o processo retornava, certo? Então, havia uma regressão sobre o estudo, sobre a validação do CAR, e isso, com certeza, era um dos segundos entraves para se agilizar a análise de cadastro no estado de Mato Grosso. E, com certeza, hoje, com essa atualização, Fabiano, só para parabenizar aqui de antemão o governo, houve uma alteração que o analista que inicia o cadastro, certo? Ele recebeu o primeiro cadastro, analisou, validou, é o mesmo analista que vai prosseguir no PRA, no Programa de Regularização Ambiental. Ou seja, analisei, sou o mesmo analista que validou, sou o mesmo analista
que prosseguirá com o PRA, que emitirá o termo de compensação, o termo de recuperação das áreas degradadas. Então, isso com certeza traz segurança jurídica para os proprietários rurais, traz segurança jurídica para o Estado de Mato Grosso, para as instituições financeiras, que nós temos hoje um documento muito mais confiável do ponto de vista de regularização ambiental.